vamos atualizando para você as informações do coronavírus neste momento. Na tela para mim, por favor, você confere aqui os casos confirmados em todo o estado. As cidades em vermelho são as regiões, as cidades que já registram casos confirmados da doença. Você vai conferindo. Segundo a última atualização do governo catarinense, são 826 pessoas infectadas em 85 municípios. Esses que estão em vermelho. 26 mortes, infelizmente, até agora em Santa Catarina e 99 pessoas recuperadas que saíram da UTI ou que deixaram os hospitais. Um dado positivo diante do que a gente vê aqui no que diz respeito a números do coronavírus em Santa Catarina. 99 é um número positivo, 99 pessoas que deixaram os hospitais. Vamos lá por regiões? Joinville, volta rapidinho que quero mostrar aqui por região cada cidade onde o número de casos é maior. Joinville, 58, Blumenau, 68, Balneário Camboriú com 57 casos, Florianópolis lidera, por isso o comércio continua fechado na capital, 199 casos confirmados e em Criciúma são 40 casos confirmados. SBT Meio-Dia, você conferindo com a gente as informações do coronavírus, estamos no ar nesta terça-feira. Deixa eu ver, a próxima tela, você conferindo com a gente agora os casos de pessoas em UTI, que estão na terapia intensiva neste momento, confirmados e suspeitos. 105 pacientes e neste momento 76 utilizam ventiladores mecânicos. Então são 105 pacientes que estão em UTIs em Santa Catarina. Obrigado pela sua companhia, vai interagindo com a gente, SBT Meio-Dia até 1h15 da tarde, já tem o destaque da previsão do tempo com a Maria Esther. O dia amanheceu chuvoso, como fica no decorrer da tarde de hoje e também amanhã? Vamos lá falar agora com você com relação ao hospital de campanha. Você vem acompanhando a polêmica que está sendo gerada a partir desse investimento de 76 milhões de reais que o governo catarinense está anunciando para 100 leitos de UTI neste hospital de campanha. Fernando, você está falando aí que uma polêmica foi gerada. Eu quero falar sobre aquelas pessoas que mais tumultuam o processo do que ajudam. Pessoas que já tiveram a oportunidade de fazer diferente. Pessoas que neste momento sabem a realidade, têm informações do que está sendo feito, mas mesmo assim utilizam principalmente aquelas pessoas menos informadas para tumultuar o processo. Qual o objetivo disso? Fernando, você está falando a favor do governo? Não. Eu quero deixar claro que nesse momento eu quero trazer a informação que a gente apurou aqui do SBT Meio-Dia, que o jornalismo de credibilidade do SBT Meio-Dia apurou, justamente porque a gente sabe o que é certo, o que precisa ser feito. Eu já disse aqui e vou repetir, a cada tragédia, nós aqui da imprensa, viemos para a televisão, para o rádio, para o jornal, falar, mas como aí? Os governos não podiam fazer nada? Onde estão os políticos que não fizeram nada para prevenir? Neste exato momento, ações de prevenção estão sendo colocadas em prática. O que é que a gente percebe? Pessoas mal intencionadas querendo tumultuar. Por isso eu digo, Fernando, você está deixando de lado a questão de cobrar, fiscalizar, avaliar o que está sendo feito com o dinheiro público? Claro que não. Tanto que o Tribunal de Contas está auditando a contratação dessa empresa que vai implantar o hospital de campanha. Tanto que o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, autorizou a contratação dessa empresa, depois da segunda que perdeu a licitação entrar na Justiça. Então, está sendo feito sim o monitoramento. Agora eu quero dizer para você, tem muita gente que mais está tumultuando do que colaborando. Com relação ao hospital, vamos lá, hospital de campanha, contratado, terão 100 leitos, 76 milhões de reais, ok? Os recursos que serão investidos serão para a compra de equipamentos, também para a contratação de 450 profissionais. A gente está falando de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos os profissionais, e também para a compra dos insumos. Aqueles materiais. Agora, houve uma comparação, inclusive está nas redes sociais, e é a isso que eu me refiro das pessoas tumultuando o processo neste momento, que não colabora com a sociedade, isso não é bom para ninguém, não é bom sequer para a economia, informando que em Goiás, um hospital semelhante foi contratado por 10 milhões de reais, enquanto que em Santa Catarina, o hospital vai custar 76 milhões de reais. Inclusive, essa dúvida foi objeto de uma pergunta na entrevista coletiva do Ministério da Saúde, no Cenário Nacional, em Brasília, e o Ministério da Saúde respondeu. Quem tem que responder pelo Hospital de Santa Catarina é o governo de Santa Catarina. Agora, por que comparar o de Goiás
de forma errada, equivocada, porque eu mesmo, depois da entrevista do governador, que não ficou, muitos pontos não foram esclarecidos, eu fui até a Defesa Civil, busquei informações na noite de ontem com relação a isso. Primeiro ponto a ser destacado, em Goiás, 10 milhões de reais para o aluguel da tenda, só isso. Todo o resto, profissionais, médicos, enfermeiros, insumos, equipamentos, mobília, tudo vai ficar por conta do governo do estado de Goiás. Então, 10 milhões só do governo federal. 10 milhões só do governo federal. Outro ponto importante, lá serão 4 meses. Em Santa Catarina, 6 meses. E o ponto crucial nessa conversa, os equipamentos que forem comprados para este hospital de campanha de Itajaí, que vai ser aberto na Marejada, se tiver imagem pode colocar, todos os equipamentos, os insumos que forem comprados neste momento, depois eles ficam para o Estado. Então é uma compra. Se em Goiás a gente está falando de um aluguel, em Santa Catarina a gente está falando de uma compra. Olha, esse espaço aí, o governo vai gastar cerca de 800 mil reais para utilizar esse local, que é o Centro de Eventos de Itajaí, onde já acontece a festa Marejada, e aí os equipamentos serão colocados aí, serão instalados. 100 leitos de UTI. Vamos agora ouvir o que disse o governador Carlos Moisés, quando em entrevista coletiva já começou a explicar os investimentos para este hospital de campanha, 76 milhões de reais. O governador no ar. E aí se comparou com outro estado, um hospital, que o governo federal estaria investindo 10 milhões de reais. Se nós formos comparar o que o governo federal está investindo naquele hospital lá, nós faremos aquela estrutura por 600 mil reais aqui, não por 10 milhões. Então essa é a comparação justa. Porque nós não estamos construindo um hospital. Nós estamos, na verdade, contratando pessoas, só de insumos, despesa com pessoal, enfim, a questão do lixo, enfim, todo o insumo, medicamentos, alimentação para pacientes e para as equipes que vão trabalhar 24 horas por dia, só isso já tem um custo de 58 milhões. Vamos agora acompanhar o secretário de Estado da Casa Civil, na verdade, da Defesa Civil, melhor dizendo, corrigindo, Defesa Civil, que é o órgão responsável pela contratação, explicando exatamente essa polêmica gerada, por que o Hospital de Santa Catarina custaria mais do que o de Goiás. No ar, João Batista, que é o secretário de Defesa Civil. Nós temos, então, uma contratação, um fornecimento de um hospital de campanha por 6 meses, 24 horas por dia, com pessoas, com os insumos, com os equipamentos, para 100 leitos. De UTI, e que os equipamentos, ao final, vão ser um legado para o Estado. Eles vão ficar e vão poder ser utilizados em todos os hospitais do Estado. 18 milhões de reais. 18 milhões de reais os equipamentos. E comparando-se, então, hospitais de campanha, como a gente viu, Goiás, o governo federal ele fez um investimento na instalação física. Eu vou até resumir assim, na barraca, né? E então, aqui nós vamos colocar essas estruturas dentro da Marejada. Nós fizemos isso até para minimizar os custos. Então, vai ser de 600 mil reais, né, podendo chegar um pouco mais. Essa estrutura que se construiu lá, aqui vai custar 600 mil. Exatamente. Ser um pouco mais caro, enfim, mas enfim, é infinitamente mais barato do que a estrutura que está sendo construída. Exatamente. No outro estado. Então, não tem comparação, não é a mesma estrutura, mas se a gente for comparar em custo de estrutura, então a nossa sai bem mais barata. Olha o tamanho desse investimento e a gente já percebe como existe sim a previsão no número de casos. Nos próximos dias, o secretário estadual de saúde informou aqui que existe uma previsão para os próximos 15 dias de crescimento do pico da doença em Santa Catarina e o investimento sendo feito já mostra que, de fato, o Estado está esperando sim um crescimento. Eu falei e vou repetir, não é Fernando querendo defender o Estado, nem Fernando querendo defender o governador. A gente aqui é jornalista, a gente trabalha para isso, para apurar os fatos. E o que a gente percebeu é o desejo de muitas pessoas querendo tumultuar o processo e a gente, como jornalista, tendo as informações, apurando as informações, precisa esclarecer. Esse é o nosso papel.